Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam maravilhosamente bem, tá? Você sabe que em seguida nós vamos entrar com a live Tira Dúvidas. Então, se tiver ficado alguma dúvida, pelo amor de Deus, me pergunta ou entre em contato. Não deixa de jeito nenhum, pelo amor de Deus, essa dúvida ir com você, tá? Ok? Bom, então, Liliane começa a falar sobre o que é a aula, né? Na verdade, a aula de hoje vai ser sobre regência. Nós vamos lidar com regência, tá bom? Bom, é uma aula que ela é mais curtinha mesmo, tá? Ela não se estende loucamente, por exemplo, como nós tivemos as aulas de concordância verbal, nem nada disso. Talvez vocês gostem do motivo, talvez não. Aí já vai ser uma coisa mais com vocês mesmos, e vocês vão me explicar depois o que rola, tá? Bom, o que ocorre com a regência, tá? A regência, gente, o que é a regência? A regência é um processo sintático, eu já te dei esse conceito do que é sintaxe, morfologia, semântica, você já sabe isso, tá? Então, a regência é um processo sintático e ela é responsável, aí começou a parte teórica, né? Ela é responsável pelo quê? Pela palavra determinante que vai subordinar uma palavra determinada. Tudo bem? Então, uma palavra determinante, tá? Ela vai subordinar uma palavra determinada. Ok, tá bom. Na verdade, há dois tipos de regência, tá? Então, quer dizer que nós vamos ter dois momentos aí. O primeiro momento, né, é o que nós chamamos de regência nominal. O segundo momento é o que nós chamamos de regência verbal. Então, são duas matérias aí, tá? Hoje, nós vamos lidar com a regência nominal. Com a regência nominal. Na próxima videoaula, nós vamos lidar com a regência verbal. Tudo bem? Então, hoje a gente vai trabalhar só com a nominal. Por isso que eu disse para vocês que é uma aula mais curtinha, tá? A nominal é mais curtinha mesmo. Beleza. E aí ocorre o seguinte, vamos tentar entender a diferença de uma coisa para outra, tá? Quando a gente tem a regência verbal, o verbo é o termo regente. Repetindo, quando a gente tem a regência verbal, o verbo é o termo regente. Tudo bem? E aí, nós vamos ter o objeto direto, o objeto indireto, e esses dois aí vão fazer o papel dos termos regidos. Beleza? Então, eu acredito que já deva ter clareado mais ou menos aí, porque quando eu falo objeto direto, objeto indireto, verbo transitivo direto, você já meio que já associou, né? Presença e ausência de preposição. Então, isso é regência verbal, tá bom? Beleza. Mas, o que seria a regência nominal, tá? O que seria? A regência nominal, o termo regente, tá? É sempre um nome. Também já mencionei isso para vocês, mas vamos refrescar a memória, tá? Liliane, o que seria esse nome? Um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Tudo bem? Tranquilo, tá? Então, o termo regente ou é um substantivo, ou é um adjetivo, ou é um advérbio, tá? E esse termo, ele sempre vai vir acompanhado de uma preposição. E aí entra aquela questão, né? Seguinte, qual preposição? Então, aí essa preposição varia, né? Digamos assim, de palavra para palavra. De substantivo para substantivo, de adjetivo para adjetivo, de advérbio para advérbio, mas sempre vai vir acompanhado de uma preposição. Isso é o que nós chamamos de regência nominal, tá? Ok? Seguinte, quando a gente lida com a regência verbal, a gente tem
determinadas estruturas, por exemplo, que nos permitem, né, verificar, né, a transitividade de um verbo e, consequentemente, verificar se ali nós temos um objeto direto ou um objeto indireto, né? Por exemplo, se eu digo que João comprou a casa, tá? O verbo é comprar, né? Então, quem compra, compra algo. Então, a gente tem um verbo transitivo direto, consequentemente, um objeto direto e ausência de preposição, tá? Isso na regência verbal, tá? Ou, por exemplo, João precisa de você. Quem precisa, precisa de algo. Então, a gente tem um verbo transitivo indireto, um objeto indireto, consequentemente, a presença da preposição. Então, quando a gente lida com a regência verbal, vamos combinar que nós temos esse recurso aí, que nós temos esse recurso de perguntar ao verbo. A gente fala assim, ó, perguntar ao verbo, tá? No entanto, todavia, contudo, tá? Quando a gente lida com a regência nominal, tá? Os termos já pré-estabelecem as preposições que devem acompanhar os nomes, ok? Liliane, pelo amor de Deus, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que é aquela parte que eu falei que talvez vocês não gostariam muito. Trata-se de memorização. É memorização, certo? Liliane, como assim memorização? É guardar, que se aquela palavra tem preposição ou não tem preposição. E se tem preposição, quais as preposições que ela vai atender? E se são quais as preposições, quais as semânticas que elas vão, digamos assim, estabelecer ali, né? Ok? Então é isso aí. Bom, um conselho que eu sempre dou quando se trata de regência nominal é: eu vou colocar para vocês uma lista, tá, gente? No cantinho aqui, vocês não vão ficar abandonados ao léu de jeito nenhum, tá? Mas é colocar essa lista no papel. Escolher aquelas que você usa mais e colocar no post-it. E ir colando assim onde é que você estuda, para você se acostumar com aquilo ali, tá? Inegavelmente, gente, eu queria muito virar para vocês e falar: olha, tem um trem aqui. Normalmente é memorização mesmo, tá? A regência verbal não, tá? A regência verbal tem como a gente analisar, muito embora tenha a questão dos verbos oscilantes, né? Mas aí já é outra conversa para outra aula, vamos pôr dessa forma, tá? Deixa eu falar uma coisa. Esse termo aí que vai acompanhar, tá? O substantivo, o adjetivo ou, né, no caso, o advérbio, tá? Ele pode receber também a nomenclatura de complemento nominal, tá? E esse complemento nominal, ele também pode ser um substantivo, ele pode ser um pronome, tá? Ele pode ser um numeral, não tem problema. Pode ser uma palavra substantivada. Liliane, me lembra o que é uma palavra substantivada? Uma palavra substantivada é uma palavra que originalmente pertence a qualquer outra classe de palavras e dentro de um contexto passa a agir como um substantivo, tá? Por exemplo, não. A palavra não. Não é um advérbio de negação. Morreu, tá? Não é um advérbio de negação. Ok. Quando eu viro para você e falo: aquele não tornou-me mais forte. Observa que eu usei a expressão aquele não. Não deixa de ser um advérbio e passa a funcionar como um substantivo. Então, o que eu fiz? Eu substantivei, tá? Então, o complemento nominal pode ser justamente uma palavra substantivada ou uma expressão substantivada, certo? Então, vamos repetir tranquilamente. Em termos de regência nominal, aquilo que completa pode receber o nome de complemento nominal.
E esse complemento nominal pode ser um substantivo, pode ser um pronome, pode ser um numeral, pode ser uma palavra substantivada ou uma expressão substantivada. Tranquilo até aí? Beleza. Ok. No caso da regência nominal, como eu disse a vocês, o ideal, né? O ideal é que você crie essa lista aí, tá? E sempre que necessário, consulte, tá? Essa lista até você memorizar aquilo ali, o que for mais fácil para você. Mas eu devo ressaltar que quando se fala de regência, como essas preposições aí, elas são invariáveis, elas não vão mudar, independente do que você for complementar, tá? Vamos dizer assim, é muito importante que você tome cuidado ao escrever. Porque se você usa, né, produz uma regência nominal errada, por exemplo, tinha uma preposição e você não pôs, ou não tinha e você pôs, ou você pôs errado, tá? Quando o professor for corrigir o seu texto, quando o corretor for corrigir o seu texto, ele vai caracterizar aquilo ali automaticamente como um desvio. Já entra como um desvio, tá? E aí não adianta ficar bravo, porque as regras do Enem são as regras do Enem, né? Que quer dizer o seguinte, num texto inteiro, né, da introdução à conclusão, o Enem permite que você tenha, no máximo, 2 desvios. Se você interar o terceiro desvio, você sai do nível 5 e vai para o nível 4. Isso quer dizer o seguinte, você perde os seus 200 pontos e vai para 160. Então, presta bastante atenção, porque é muito pouca, digamos assim, as chances que você tem ali. Você pode falhar 2 vezes, né? E se é uma matéria que depende de memorização, tá? Vamos combinar, aí tem como você controlar, tem como você dominar. Se não fosse esse o caso, eu até entenderia, mas é um caso que você consegue dominar, tá? Eu vou colocar a lista ao lado, vocês vão ter acesso a essa lista aqui, tá? Mas eu vou mencionar alguns casos, tá? Vamos começar, por exemplo, com os substantivos. Eu falei para vocês, né? Substantivos, por exemplo, a palavra admiração, né? Admiração é um substantivo, mas é um substantivo que pede preposição. Pede preposição. E a gente pode usar a preposição a ou a gente pode usar a preposição por. Então, por exemplo, admiração a todos aqueles que estão assistindo essa aula, ok? Ou admiração por todos aqueles que estão assistindo essa aula. Posso escolher usar o a, posso escolher usar o por, mas eu tenho que usar a preposição com a palavra admiração. Tudo bem? Ou, por exemplo, uma outra palavra, aversão. Sabe o que é aversão, não sabe? É aquela coisa de, né? Então, pode ser a preposição a, pode ser a preposição para, ou pode ser a preposição por. Qualquer uma dessas pode, tá? Então, por exemplo, aversão, aí eu tenho, nossa senhora, aversão a polvilho, eu tenho pavor, eu tenho uma angústia de encostar a mão em polvilho, me dá uma gastura, uma coisa assim. Então, por exemplo, aversão a, por exemplo, polvilho, tem, tá? Agora, eu tenho aversão por polvilho também, tá? Agora, observa que dentro dessa estrutura, não dá para usar o para, eu teria que mudar de estrutura. Aversão para exercício físico, não gosto. Enfim, aversão para fazer exercícios físicos, por exemplo. Ok? Beleza. Então, observa que aí no para eu tive que mudar a estrutura, mas de uma forma ou de outra, a aversão tem preposição. Então, aí dentro do contexto, ou você usa o a, ou você usa o por, ou você usa o para. Tá? Ok?
Ok. Obediência a, tá? Então, obediência à professora, por exemplo. A Liliane, se for professor, obediência ao professor. O ao vai substituir o a aí, é claro, né? Mas aí é só o a. Só. Não tem o por, não tem o para, não tem nada. Tá? Ok? Beleza. Então, tá? Atentado, por exemplo. Atentado pode ter a preposição a e pode ter a preposição contra. Por exemplo, houve um atentado a você, tá? Houve um atentado contra os Estados Unidos, por exemplo, certo? Ok. Ainda dentro do substantivo, respeito. Respeito admite as preposições a, com, para com e para. Tudo bem. Por exemplo, eu tenho respeito a vocês. Tá certo, né? Ou ele tem respeito para comigo. Comigo pode, tá? Ou ele tem respeito para com Joana. Ou ele tem respeito por Joana. Pode, tá? Sem problema nenhum. Então, esses são alguns exemplos, tá? De substantivo. Mas a lista completa vai estar aqui. Enquanto eu tô falando igual uma louca, a lista completa tá rolando aqui, tá? Beleza. Bom, além dos adjetivos, dos substantivos, temos alguns adjetivos, tá? Que vocês também utilizam muito em texto. Por exemplo, necessário, né? O adjetivo necessário, ele pede a preposição a, certo? Então, não adianta escrever necessário sem a preposição a. Então, isso é necessário à tarefa. Ótimo, fechou, tá? A Liliane, o necessário é só o a? Sim. Lembrando que existe a variação no masculino, que é o ao, tá? Tudo bem. Ok, nocivo também só pede o a, né? Então, isso é nocivo à saúde. Tem que ter o a aí, certo? Ah, Liliane, se eu quiser usar para, é a, nocivo a, tá? Não é o que a gente quer usar, é o que devemos usar pela regência, tá? Equivalente a, também, o equivalente só usa o a, tá? Isso é equivalente a outras eras, por exemplo, que seja, tá? Ah, muita gente gosta de usar a palavra análogo. E o análogo também pede preposição a, tá? Então, isso é análogo à história que li, tá? Lembrando que se eu quiser substituir história por filme, isso é análogo ao filme, né? Ou ao livro que li, tá? Ok? Beleza. Bom, e aí, né? Nós temos uma listagem bem grande, vocês estão vendo aqui que ela é bem grande e ela vai mudando, porque não vai caber tudo de uma vez só não, tá? E os advérbios, por fim, tá? Os advérbios são os mais fáceis, que são dois, tá? São dois. Longe de, tá? E perto de. Fácil. Usou longe, bota de. Usou perto, usa de. Mas a gente já faz isso quase automaticamente, tá? Deixa eu falar uma coisa. Normalmente os advérbios terminados em mente, tipo analogamente, tá? Eles tendem a seguir os adjetivos. Ou seja, a palavra primitiva, eles tendem, tá? Então, se a palavra primitiva tem uma regência, tá? Esse advérbio formado em mente vai seguir essa mesma regência. Por exemplo, paralela a. Tudo bem? Aí eu quero transformar paralela num advérbio, tá? Paralelamente a. Vai seguir a mesma regência. Mesma coisa, tá? Ou relativa a. Quero transformar o relativa, tá? Num advérbio, tá? Então, relativamente a. Mantém a mesma regência. Tudo bem? Então, tá bom. Olha, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Entre em
em contato, você sabe que eu vou entrar na live em seguida, pode perguntar, ok, tá? Então, senhoras e senhores, muitíssimo obrigada por ter me acompanhado até aqui, tá? A gente se vê daqui a pouquinho, 2 minutinhos a gente se vê, tá? No mais, que Jesus abençoe muito a semana de vocês, que seja uma semana abençoada, muita paz para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, gente!